Juja, não. Xuxa, Janja, Tabata Amaral, JA, uma ateísta conhecida aí na internet, pastores de esquerda, ou seja, a Esquerdolândia adorou o discurso da Helena Raquel. Por que tanta gente da esquerda? Gente que é contra a fé, gente que pode até ir em igreja em época de eleição, mas que a gente sabe, odeiam a fé cristã. Por que essas pessoas adoraram a pregação da Helena Raquel? Vem comigo que eu vou lhe contar por quê. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá! Olha quem compartilhou, vamos começar aqui ó, com a Xuxa. Olha quem compartilhou isso aqui. A Xuxa compartilhou o discurso da Helena Raquel. A Xuxa que tá preocupada com um abuso de menor, ela que fez filme com criança. E assim, é tão sutil, sabe por quê? Porque às vezes nós vamos combater o que é mal e as pessoas pensam assim, ó, tá vendo? Aquele cara ali tá falando que é preto. O preto não pode, é o branco. A mentira, ela não é assim. Não é assim. A mentira, ela é meio cinza. Ela tem aspecto de verdade, como esse post aqui. Essa passagem que eu vou mostrar pra vocês aqui, que a Xuxa postou, eu concordo completamente com a Helena Raquel aqui. Então, aí que tá a atuação de Satanás mesmo. É por meio de algumas verdades. Então, é óbvio que ela fala algumas verdades no discurso dela. E aqui, eu teria que concordar com a Xuxa aqui. Ó, quer ver? Vamos lá. Toca no ungido do Senhor e fica impune. Ela tá mostrando a fala do Silas Malafaia, que é completamente errada. E aí mostra a fala acertada da Helena. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Então, assim, o Silas Malafaia está dizendo, ó, seu pastor ladrão não se mete nisso. Ele não está dizendo necessariamente que é para concordar. É óbvio que estão, acho que indo além do que o Silas, estão piorando a fala dele, que não é boa a fala dele, mas acho que estão piorando. E também isso aqui por si só não significa que o Silas está dizendo, olha, tem um abusador na igreja aí, vamos acobertar. Isso não prova. Então, eu acredito que essa fala aqui, eu já ouvi muitas vezes essa fala. É muito errada essa fala, é a ideia de que o líder não pode, um membro não pode falar, olha, poxa, a gente tá vendo isso aqui e tal, o pastor tá em pecado e ninguém pode falar nada. Então isso é muito ruim, isso é muito ruim. Aí vem a fala da Helena que tá certa. Eu sei que falaram pra você assim, ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram pra você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Então tá certo? É isso. Isso aqui a fala tá certa, a fala dela é muito melhor que a fala do Silas Malafaia, mas é como eu vou tentar mostrar. O movimento feminista também foi assim, pega verdades e aí distorce e acaba usando pro mal. Então, a Janja também, coloca aí meu editor! Editor, vocês precisam seguir o meu editor, sigam o meu editor aí quando vocês precisarem de um editor para vídeo, tá aí. Coloca aí a Janja, coloca agora o print aí da Tabra também compartilhou. Agora, olha essa ateísta aqui, ó. Essa moça aqui é uma ateísta, acho que é a Aline Câmara. Olha o que ela falou sobre o discurso. Porque eu vi tanta gente de esquerda propagando o sistema opressor. Então, por isso, dificilmente vocês vão me ver aqui compartilhando. Mas... deu uma cortadinha ali, mas ela estava dizendo isso. Eu vi muita gente de esquerda compartilhando, não é? O vídeo da Helena. Eu tive que compartilhar, porque eu vi tanta gente de esquerda compartilhando que eu fiquei abismada. E apesar de ter esse recorte, que é um recorte feminista, isso não significa que ela seja feminista. Ó, tá vendo? Olha a identificação dela. Ela falou, puxa, isso aqui é uma veia feminista. Aí diz, não, ela não é feminista. É porque parece que ela vota no Bolsonaro, então não é uma feminista 100%, né? Mas é sim, ser pastora já tem a ver e muito com o feminismo. A fala dela, como eu vou tentar mostrar, tem bastante ali de um viés feminista. Então tá bom. Por que tanta gente que odeia a fé cristã compartilhou o vídeo da pastora? Primeira possibilidade. Olha, não há nenhum problema no discurso dela e eles estão apenas se aproveitando de uma coisa boa para o mal. Que mal? Eles odeiam a fé cristã. O comunismo, em essência, é ateísta. Diz que a religião é o ópio do povo. É pura enganação. A religião é pura enganação. Então estão apenas usando a fala dela para dizer o seguinte, tá vendo? Pastores são pilantras, as igrejas não prestam, a religião só serve para oprimir. Então essa seria a primeira possibilidade, estão usando algo bom para o mal. Mas não é isso, não é isso. A esquerda gostou do discurso dela porque, primeiro, é uma mulher lutando contra a opressão masculina. A esquerda gostou porque é uma pastora, como diz a Ana Carolina Campagnolo, historiadora, deputada. Ela diz no seu livro Feminismo, Subversão e Perversão, na página 87, ela diz o seguinte sobre uma das feministas clássicas, Elizabeth Stanton. As primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher que, sem sombra de dúvidas, era antipática aos dogmas cristãos. A esquerda gostou porque a pastora faz o que as feministas sempre fizeram. Pegam algumas verdades,
Quem discorda de algumas coisas que a Helena Raquel falou? A existência de homens canalhas. Isso existe, é óbvio que existe. Então, as feministas sempre fizeram isso. Pegam algumas verdades, a existência de alguns homens canalhas, e estendem para tratar como se fosse a maioria. A pastora diz, no discurso dela, a maioria das igrejas acobertam esses homens pilantras. E logo em seguida, essa frase ela diz, eu não tenho estudo sobre isso, mas é a minha experiência. Eu nem duvido de que no caso de igrejas como a dela, porque o Silas Malafaia também é pentecostal. E pastores pentecostais muitas vezes dizem isso. Não são todos, mas alguns, talvez, não sei dizer quantos, mas eu sei que existem, a gente está vendo um aqui. Ele diz isso, não toqueis no ungido. Nem duvido que na igreja dela isso ocorra, então essas opressões ocorram em número maior. Mas a partir da experiência dela, da igreja dela, ela estender, sem nenhum estudo sério, dizer que a maioria é assim, é no mínimo imprudente. Ela citou lá no final da pregação dela, indo para o final, uma pesquisa que dizia que mulheres evangélicas sofrem mais violência do que as mulheres não evangélicas. Cadê esse estudo? Com base em quê? Eu apresentei lá no meu outro vídeo, assista o meu primeiro vídeo sobre ela, um estudo feito por ímpios, por mulheres, que dizem o oposto. E a pregação toda da pastora tem aquele viés feminista. Ela falou sobre Juízes 19, contando o relato de um levita e de sua mulher. O viés feminista fica claro, ela trata a mulher do começo ao fim como vítima, apesar de o texto falar que ela adulterou. E o homem, o tempo todo, do começo ao fim, como vilão. No final, ele é um vilão terrível mesmo. Mas no começo não tem como ela fazer essas inferências. Ela só faz inferência negativa sobre o homem o tempo inteiro e que são impossíveis de provar. Então, não é por acaso que a ateísta Aline Câmara disse, é um discurso feminista. Porque as feministas não falam apenas mentiras, assim como a Helena também não falou mentiras ali, tudo foi mentira no vídeo dela. As feministas pegam algumas verdades, a existência de alguns homens canalhas, e estendem como se fosse a maioria. O que a Helena Raquel faz é a mesma coisa que os autores do livro Uma Igreja chamada Tove, e é assim mesmo que se pronuncia, no próprio livro a gente lê assim. Então, eles fizeram isso. O autor principal, Scott McKnight, ele foi professor de seminário no Northern Seminary, um seminário abertamente feminista. McKnight já fez artigos dizendo que a Bíblia tem erro. Esse cara fez um livro que é bem parecido com o discurso dela, da pastora. No livro, ele visa denunciar igrejas tóxicas. Para os autores, o problema não é apenas de algumas maçãs podres nas igrejas, mas de uma cultura, ou seja, uma série de crenças e valores que propiciam uma liderança abusiva. E como eu mostro no meu outro vídeo, eles não estão completamente errados. Então é óbvio que no livro, eles falam algumas verdades, só que distorcem isso para o mal e pegam casos de abuso e esticam ao infinito. No livro, sem nenhum estudo sério, o autor diz o mesmo que a Helena Raquel. O índice de mulheres que sofrem violência é maior na igreja evangélica. Com base em quê? O próprio autor nem cita nenhuma pesquisa, nenhum estudo para que a gente possa checar esse estudo. Depois de citar o caso de uma moça que teria sido abusada e não recebeu acolhida na igreja, os autores do livro Uma Igreja Chamada Tove dizem o seguinte, a igreja é um dos lugares menos seguros para reconhecer a presença de abuso e um dos piores lugares para obter ajuda. Com base em quê? No capítulo 4, os autores dizem o seguinte, cremos que apresentamos exemplos e evidências suficientes da cultura tóxica que predomina em um número excessivo de igrejas. Nesse capítulo 4, eu contei 7 igrejas citadas. Uma delas é a Igreja Católica, e nessa eu não duvido mesmo que existe muito acobertamento. Ao longo do livro, então, são basicamente 6 igrejas evangélicas que ele cita. Isso é uma generalização. Pegar uma parte como se fosse o todo. No meu vídeo lá, muitos disseram, não, a Helena não está fazendo generalização. Generalização é justamente isso, ela pegou a experiência dela e ela falou que é a maioria, sem ter prova alguma. No meu primeiro vídeo, eu citei vários estudos feitos por não crentes, por mulheres que concluíram. A mulher evangélica é a mais feliz. Estudo no mundo todo. Gente, presta atenção nisso. Estudo feito por feminista. Mulheres que partiram do pressuposto de que a cultura cristã deveria proporcionar um ambiente muito ruim para as mulheres. Com esse pressuposto, feminista, começaram os estudos e surpreenderam ao concluir que as mulheres evangélicas, dentre todos os segmentos da sociedade, eram as mais felizes. Como podem ser as mais felizes se elas fossem as mais abusadas e as mais violentadas? Não faz sentido. Então, para mim, a Helena Raquel é a versão brasileira do livro Uma Igreja Chamada Tove. Pegue verdades, existem homens canalhas, existem igrejas que acobertam, é óbvio. Pegue verdades e aplique a maioria, sem nenhuma prova. Pelo contrário, ainda que você tenha estudos mostrando uma direção oposta, como a Nancy Pierce mostrou. Outra coisa, pastores e até reformados, ignorando o fato de que é uma pastora, uma mulher pregando no culto. Isso é só um detalhe. Na falta de homens que se levantam para combater isso, precisamos de mulheres. Não, outros homens já falaram também, eu tenho vários vídeos aqui. Esse argumento é o mesmo argumento de casais gays, quando querem adotar crianças. Tá vendo? Na falta de héteros para adotar, nós adotamos. É mentira, tem um monte de hétero querendo adotar.
tem também um monte de homens sim combatendo essas coisas. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia fala claramente, não permite que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. O texto é claro, e a proibição não é cultural, porque Paulo explica a proibição logo em seguida, porque primeiro foi formado Adão. Ou seja, Paulo aponta para o Éden. A causa da proibição tem a ver com o Éden, a ordem criacional, não tem a ver com a Grécia. Em Coríntios, Paulo fala que a mulher falar na igreja, no culto, é vergonhoso. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Ou seja, a vergonha mesmo é aquele montoeira de pastor lá atrás, ignorando uma passagem clássica dessa e tão clara. Enfim, e aqui também, essa proibição de Paulo não tem a ver com a cultura, porque Paulo dá a causa, como ordena a lei. Não fale a mulher no culto, como ordena a lei. Como alguém pode dizer que o Espírito Santo está usando essa mulher no culto? O Espírito Santo que escreveu a Bíblia não é o mesmo que capacita os pregadores? O Espírito Santo escreveu a Bíblia dizendo que é proibido que a mulher pregue no culto. Logo em seguida, o Espírito Santo ignora o que ele escreveu e capacita uma mulher para desobedecer a sua ordem? Faz sentido isso? Agora deixa aqui o seu comentário, por que será que a esquerda gostou tanto do discurso dela? Mais uma vez, não estamos ignorando, existem homens canalhas. Mas essa é a mesma tese das feministas, pegam os homens canalhas e aí então dizem é a maioria, como a pastora fez ali. Pegou a experiência dela, muito ruim, e não estamos negando, e disse é a maioria, mesmo ela dizendo não tem nenhum estudo para provar isso aqui. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.